Após a Segunda Grande Guerra, se intensificará o processo de secularização, o processo de desencantamento do mundo. A religião cada vez mais teria menos valor na esfera pública. Os valores religiosos passariam cada vez mais a ser cultuados, a ser seguidos dentro das casas, dentro das famílias. No ambiente público, nós teríamos que nos ater às leis do mundo moderno, do mundo contemporâneo, né? O indivíduo faria valer apenas na sua casa, na sua família, as suas crenças, os seus valores. Após a Segunda Grande Guerra, 1/3 do mundo vivia sob o comunismo ateu. Nesse comunismo ateu, as pessoas religiosas eram brecadas, eram proibidas de ascender social e economicamente, não havia emprego para elas, elas não eram promovidas, as igrejas eram fechadas, havia uma perseguição enorme, e isso em 1/3 do mundo. Enquanto 1/3 do mundo a religião era extremamente combatida, os valores religiosos eram extremamente combatidos, o Deus cristão e os santos cristãos haviam sido substituídos pelos líderes, pelos heróis da Revolução Comunista. E no Ocidente, a sociedade de consumo procurava atender às demandas existenciais, né, que cada vez mais eram demandas cada vez mais complexas, né? Essas demandas iam surgindo, essas demandas existenciais, porque a igreja havia atenuado a sua presença, né? A presença dos valores religiosos já haviam sido recolhidos à sombra das famílias, então essas pessoas passaram então a buscar realizações na sociedade de consumo. Então, após a Segunda Grande Guerra, se intensificaria um processo de secularização, um processo de desencantamento do mundo. É óbvio que isso não começou aí, isso nem começou lá com os filósofos iluministas, isso se iniciou antes, é verdade, mas se intensifica a partir daí. Um processo lento, no qual cada vez mais os valores que devem ser seguidos são os valores seculares, não os valores religiosos. O Papa João XXIII, no início da década de 1960, ele vai lançar o Concílio Vaticano II, fazendo o quê? Ele vai lançar o Concílio Vaticano II procurando adequar a igreja aos valores da modernidade, o aggiornamento, né? Ele então vai tentar fazer com que os valores da igreja estejam mais ou menos em harmonia com os valores da modernidade. Isso não vai ocorrer só com o catolicismo, isso vai ocorrer também com o protestantismo e vai ocorrer também até mesmo com o Islã. O Islã, né, vai tentar também se modernizar. O Islã vai tentar também passar a se harmonizar com os valores da modernidade. Mas isso não dura muito tempo. Já na década de 70, movimentos contrários virão tentando derrubar esse processo no qual se sujeitava os valores religiosos aos valores seculares, né? aos valores seculares. Em 1978, Karol Wojtyła, um polonês, é eleito Papa, o Papa João Paulo II, um Papa vindo de um país comunista, mas um Papa ferrenhamente anticomunista, um Papa conservador, um Papa defensor dos valores cristãos conservadores. Um ano depois, haverá no Irã a Revolução Iraniana,
que irá depor o Shah Reza Pahlavi, que era o Shah que defendia a modernização do Islã, a adequação do Islã aos valores da modernidade. O Shah é expulso do Irã e vai assumir o Ayatollah Khomeini, que vai instalar uma república islâmica teocrática, né? Então, veja como essa revanche do sagrado está ocorrendo. Nos Estados Unidos, um ano depois, é eleito Ronald Reagan, um cristão conservador. Ele não deixa o Jimmy Carter ter o seu segundo mandato, né? E não podemos esquecer também de um processo que já ocorre no início da década de 70, quando nós temos o lançamento por parte do teólogo peruano e sacerdote dominicano Gustavo Gutierrez, do seu livro A Teologia da Libertação, que dará inúmeros filhotes e fará enorme sucesso na América Latina, na América do Sul e até mesmo na Europa. Gustavo Gutierrez, com a sua Teologia da Libertação, que fará muito sucesso aqui no Brasil, né? Ele vai preconizar um marxismo cristão, um cristianismo marxista, né? Ao mesmo tempo que ocorre a teologia da libertação, nós vamos ocorrer o desenvolvimento também lá no Oriente de grupos extremistas islâmicos, como a OLP, como o Setembro Negro, que terão uma atuação também na Europa, objetivando a instalação de um islamismo marxista. Tá? Então, no Ocidente, o cristianismo marxista, e lá no Oriente, o islamismo marxista. Tanto a teologia da libertação quanto a OLP e o Setembro Negro eram grupos marxistas financiados ideologicamente e economicamente pela antiga União Soviética, né? Esses grupos foram mantidos com o dinheiro da União Soviética durante décadas, né? Em 1989, a União Soviética entra em colapso e acaba a União Soviética, acabando, portanto, o comunismo estatal, né? O comunismo está aí até hoje nos assombrando, mas o comunismo estatal, o fracasso ali havia determinado a dissolução da União Soviética, e a teologia da libertação e esses grupos islâmicos marxistas vão deixar de receber o dinheiro, vão deixar de receber o financiamento por parte da União Soviética e também, claro, o apoio ideológico, né, a bandeira ideológica do comunismo que havia dado certo, que estava tudo muito bem, e depois viu-se que não era assim. E esses grupos vão entrar, portanto, em decadência. E vão começar a crescer novamente grupos conservadores. E a gente destaca aí o grupo dos carismáticos. O movimento carismático na Igreja Católica tem sua origem lá nos anos 60, mas ele fica patinando ali nos anos 60 e ele só vai mesmo alvorecer no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, com a queda do movimento comunista, né? Com a queda da União Soviética. Aí então esses grupos começam a se desenvolver e a trazer propostas então conservadoras, entrando em choque com esses grupos da própria teologia da libertação. Lá no Islã, esses grupos marxistas islâmicos, eles vão mudando e vão aos pouquinhos aderindo a uma interpretação literal do Alcorão, né? E dando ali uma maior ênfase nas práticas, nos costumes,
né, na moralidade, né? E então esses grupos vão acabar desembocando no 11 de setembro de 2001, né, lá das Torres Gêmeas, com o movimento da Al-Qaeda, né, que depois vai chegar a gerar o movimento islâmico numa radicalização maior ainda. Então nós vivemos um processo de secularização, um processo de desencantamento do mundo, né? Onde Deus cada vez mais era menos utilizado para se explicar a vida, o sofrimento, a dor, a existência, né? E depois disso nós vamos então viver um processo de reencantamento do mundo, né? Vamos ver na Polônia. A Polônia hoje, o seu catolicismo impressiona, um país que viveu sob o regime comunista durante décadas, igrejas fechadas, padres perseguidos, cristãos perseguidos, uma perseguição atroz e crônica. E a Polônia hoje, você vai numa igreja na Polônia, tive a oportunidade de lá estar uma semana no ano passado, passei uma semana lá, e vi a quantidade, fui em várias igrejas, assisti algumas missas lá, e via como as igrejas estavam lotadas do povo polonês, e as igrejas cheias de criança, né? Lotadas de crianças, os casamentos nas igrejas nos sábados. Toda a igreja tinha casamento, o povo casa muito, tem muito filho, né? O cristianismo muito forte, o catolicismo muito forte lá na Polônia. Um reencantamento do mundo. O movimento pentecostal, o movimento neopentecostal na América Latina, o movimento pentecostal e neopentecostal na África, né? Tudo isso é um processo de reencantamento do mundo, indo em contrário ao processo indo contra ao processo de secularização, né? Então, esse processo que nós estamos vivendo hoje, esse processo de reencantamento do mundo, ele desembocou numa união muito esquisita à primeira vista, que foi a união da esquerda com a sociedade de consumo, né? Hoje a sociedade de consumo ela está unida com a esquerda mundial, né? Fazendo valer os valores da modernidade, né? Então nós temos a defesa ardorosa do aborto, a defesa ardorosa do suicídio assistido, da eutanásia, das cirurgias mutiladoras, seja para transformar o sujeito em alguém parecido com alguém de um desenho animado, para transformar alguém parecido num boneco, ou transformar uma pessoa em alguém parecido com alguém do outro sexo. Então, vivemos hoje, tudo isso envolve a indústria, né? Tudo isso envolve a indústria, né? Você pegar as clínicas, né, que comandam essas cirurgias, né? As academias, as comidas apropriadas para o sujeito comer para ter supostamente um corpo saudável e um corpo bonito, um corpo esbelto e de preferência um corpo imortal, né? Tudo isso, há toda uma indústria em volta disso aí. A gente abre lá na página do UOL, todo dia eu percebo isso lá, tem lá um vibrador especial, tem um gel especial, tem lá a prática dos sadomasoquistas, a prática dos exibicionistas, as relações sexuais com 3, 4, 5 pessoas, tudo ao mesmo tempo, quer dizer, práticas essas que sempre foram práticas consideradas como práticas muito marginais e disfuncionais, mas que hoje são colocadas como práticas absolutamente aceitáveis, absolutamente éticas, absolutamente desejáveis, né? E o indivíduo práticas essas que muitas de vocês nem nunca tinham ouvido falar e hoje está ali sendo oferecida num cardápio, né? As novelas reproduzem essas novas práticas sexuais que antes eram extremamente localizadas, periféricas e sendo praticadas por um pouquíssimo número de pessoas. As novelas
novelas, as músicas, as peças teatrais, os filmes, os jornais, as revistas. Então, tudo isso envolve os turismos, né? Turismo para sadomasoquista, turismo para fetichista, turismo para o público homossexual, quer dizer, há toda uma sociedade de consumo, né? Há toda uma indústria de consumo voltado para essas novas bandeiras que a esquerda, devido ao seu fracasso na economia, do seu fracasso na política partidária, ela agora volta-se para os costumes, né? Ela volta-se para o moral, né? Então, há hoje uma união impensável entre a esquerda e a sociedade de consumo, que, por outro lado, vai enfrentar uma briga dos cristãos conservadores, que são contrários a essas mudanças, e eles dizem que os cristãos só poderiam defender os seus valores não mais publicamente, somente na sua casa, que esses cristãos estão proibidos de defender os seus valores de forma pública, como já ocorre em alguns países da Europa, né? O Michel Houellebecq tem um livro dele, um romance bastante conhecido, Submissão. Até fiz 2 vídeos sobre esse livro do Michel Houellebecq. E ele mostra que o Islã se apresenta hoje para o Ocidente como uma opção, né, de vitalidade para revitalizar o Ocidente, de salvar o Ocidente. Porque para o Islã, o Ocidente é decadente, é pecador e é imoral. E esse julgamento do Islã do Ocidente é um julgamento que bate com os grupos cristãos conservadores, né? Bate com os grupos cristãos conservadores, né? E o Islã está oferecendo, o Islã agora, na época do Shah Reza Pahlavi, o Islã estava se modernizando. Hoje o Islã não quer mais se modernizar. O Islã quer islamizar o Ocidente, quer islamizar a modernidade, né? E, claro, eles está oferecendo uma saída, segundo o Michel Houellebecq, lá no Submissão, uma saída para o Ocidente não morrer, né? Seria outros já acreditam, obviamente, que isso não será a saída, mas o suicídio do próprio Ocidente, né? O suicídio do próprio Ocidente. Oferecendo, então, a esse indivíduo perdido do mundo urbano, indivíduo solitário, sem família, sem Deus, sem nada, né? Esse indivíduo que está totalmente destituído dos valores que até então nortearam toda a vida no mundo ocidental. Isso tudo foi retirado, e então o Islã está aí oferecendo, portanto, uma proposta de reencantamento do mundo. Então nós temos os carismáticos, os pentecostais, os neopentecostais, os islâmicos, tudo isso passando o mundo num processo de reencantamento do mundo, né? Há hoje, na contemporaneidade, um processo no qual se tenta reencantar o mundo. O Gilles Kepela, ele fala na revanche de Deus. É justamente o nome do livro dele, né? A Revanche de Deus. A psicanálise ensina que o recalcado muitas vezes retorna como algo estranho, deformado e agressivo. Será Deus vitorioso na sua revanche?